assumo e no módulo acelerado da Secretaria, com todo o planejamento em andamento, com alguns desafios, exemplo das cirurgias eletivas, tá? E assim tem hoje, tanto é que hoje à tarde é a primeira reunião com a alta gestão da Secretaria, exatamente para a gente trazer aí a forma de trabalho, né, como é que vai funcionar a manutenção das atividades, do planejamento posto. Hoje à tarde é a primeira reunião com a equipe, por causa das demandas todas que surgiram nesses primeiros 6 dias de gestão frente à Secretaria de Saúde. Secretário, o senhor tem uma vasta experiência e tem uma formação superior também na questão de administração pública, né? O senhor assume uma pasta que é uma das principais, se não a principal, em qualquer governo. Não seria diferente também para Santa Catarina, porque saúde é um problema que a gente tem constantemente e a população reclama muito. A gente recebe aqui na Jovem Pan News e na Jovem Pan também, diariamente, informações, pedidos, muita gente reclamando de diversos assuntos, de diversos itens que são problemáticos nas portas dos hospitais. Qual é o seu maior desafio agora, assim que o senhor assume essa pasta? O senhor acabou de comentar aqui que tem já uma série de situações do planejamento em andamento. Mas qual que é o seu principal desafio nesse momento agora, nesse início de gestão na saúde, secretário? Marcelo, aproveitando a oportunidade, deixa eu fazer um comentário. Pois não. Que depois que você começa a trabalhar com a saúde, você toma conhecimento e daí você tem a real dimensão da complexidade de gestão dessa pasta, como você bem comenta, né? Que é uma das principais de todos os executivos em qualquer esfera, né? Municipal, estadual ou federal. A saúde ela é uma gestão, a saúde pública ela é uma gestão tripartite, né? Onde você tem muito bem consolidado e identificado as ações envolvendo o município, o estado e o governo federal. E ela, inclusive, é financiada e cofinanciada por todos esses entes. Uma pessoa, quando chega a um posto de saúde do seu município, até, digamos assim, por uma situação mais grave da sua saúde, que necessite de uma cirurgia, nesse transcorrer entre dar entrada no posto de saúde e até passar por uma cirurgia, ela passa por todos os entes, pelo municipal, pelo estadual, financiado pelo federal, com aporte financeiro de todo mundo. E esse conjunto, a saúde estabeleceu muitos conselhos e um processo conjunto de construção e tomada de decisão, e que traz, então, essa peculiaridade, traz um grande desafio de gestão da pasta. Então, quando nós falamos em saúde de gestão do Estado, nós estamos falando principalmente da média complexidade e da alta complexidade, estamos falando em exames, estamos falando principalmente em hospitais, em cirurgias, em UTIs, que é o segmento que cabe principalmente ao Estado. E quando nós assumimos em 2019 a atual gestão com o governador Moisés, ele foi muito bem claro qual era a missão da saúde. Era prestar mais serviços, com cada vez mais qualidade e cada vez mais próximo ao cidadão, para nós evitarmos sobremaneira o deslocamento, né, do catarinense. A alta complexidade estava muito, e as especialidades estavam muito localizadas no litoral de Santa Catarina. Então, foi feito todo um movimento, foram estudados os números e as demandas pelo Estado, a rede hospitalar existente, como ampliar o serviço, e nós podermos assim, regionalizar e interiorizar cada vez mais, para que as pessoas tivessem que se deslocar cada vez menos em busca do tratamento específico, né, para a sua questão de saúde. E isso, Marcelo, está dentro do planejamento a qual me foi dado por missão manter pelos próximos 8 meses. Tá? O Estado hoje tem 20 hospitais próprios, são 13 hospitais de gestão direta do Estado e mais 7 hospitais de gestão por organização social. E mais 153 hospitais contractualizados, dando aí, então, quase 200 hospitais, 180 hospitais mais ou menos, que tem esse viés de prestação de média e alta complexidade para o cidadão, sob o olhar e responsabilidade do Estado. Fora os laboratórios, fora as regionais de saúde, não é à toa, hoje o Estado de Santa Catarina Saúde tem 13 mil servidores e uma pasta com orçamento hoje, nesse ano, de 4,5 bi, né, para dar conta de todos os pactos e todos a distribuição e a coparticipação financeira que é feita com municípios, com prestadores de serviços, aplicação em unidades próprias, tá? Isso tudo dentro de um contexto de seguir a legislação pública de saúde do SUS,
tá? E mais direcionar o atendimento especializado para a população. Então, esse é o desafio e isso vai caber a mim, junto com a equipe, Marcelo, conduzir pelos próximos meses. Secretário, o governo de Santa Catarina falou recentemente, assim, de maneira bastante positiva, né? Com aquele sentimento, assim, extremamente positivo de que a saúde ganhou investimentos recordes. O senhor comentou agora em torno de 4,5, né? Os números, me parecem, chegam em torno de 4,9 bilhões, sendo 3,9 bilhões vindos do Tesouro Estadual. Eu gostaria de lhe perguntar o seguinte: com tanto dinheiro em caixa para fazer o trabalho, o senhor pode até dizer para mim assim, ó, mas isso não é o suficiente para tocar uma pasta como a saúde diante dos problemas que nós temos, mas é dinheiro suficiente para fazer um bom trabalho. Daí eu lhe pergunto, como é que a gente consegue resolver a sobrecarga, por exemplo, de atendimento e a falta de equipamentos e problemas estruturais que estão visíveis nas portas dos hospitais? Eu já gostaria, antes que o senhor respondesse, que o senhor me permita só complementar dizendo o seguinte: nós temos dificuldades estruturais no Hospital Regional aqui de São José, Grande Florianópolis, para nós ficarmos focados mais na nossa região aqui, no Hospital Celso Ramos e também no Hospital Infantil Joana de Guzmão. Veja, essas 3 unidades hospitalares são referências estaduais, né? São problemas estruturais, vazamentos. O tomógrafo ficou quebrado no Hospital Infantil mais de 2 semanas. E agora, recentemente, o seu antecessor falou que teria uma verba em torno de 40 milhões de reais para compra de novos equipamentos, para fazer manutenção, enfim. Tem dinheiro, só tem que trabalhar agora, né, secretário? Trabalhar e muito, né? Marcelo, então, é um construto bem interessante essa questão toda, que pontualmente ele chega em questões como essa como você coloca, tá? Então, é interessante assim, vamos falar, e eu só tenho condições de falar de 2019 para cá, certo, que é quando a atual gestão do governador assumiu. Nós assumimos o Estado com uma dívida perto de 700 milhões de reais para fornecedores, com um time que chegava muitas vezes, o fornecedor levar 2 anos, 1 ano e meio a 2 anos para conseguir receber seus valores. Esse foi um dos principais problemas a qual a gestão se debruçou, para exatamente viabilizar o restante da gestão. Em 1 ano e 2 meses, 1 ano e 4 meses, mais ou menos, nós baixamos sensivelmente, podemos dizer que quase que zeramos essa dívida. Temos hoje ainda cerca de 50 milhões dessa dívida, só que são valores, além de estarem em caixa, são valores que são anteriores a 2015, inclusive, tá? Muito pontuais, que requerem um levantamento documental importante para validar e conseguir pagar. Com isso feito, com esse pagamento realizado de fornecedores, e para vocês terem ideia, hoje o time de pagamento de um fornecedor é cerca de 30 a 40 dias, muito diferente do que nós encontramos. Quando nós pensamos em nos debruçar sobre a estrutura, veio a pandemia, onde foi puxado o freio de mão e a energia inteira da secretaria, das estruturas de governo, foram focados na Covid. Aí nós tivemos 2 anos desse enfrentamento severo de Covid. Nesses 2 anos, além disso, passamos por 2 impeachments, onde teve uma perda de continuidade de gestão. Tá? Então, praticamente, de 2021 para cá, é que nós conseguimos, então, retomar o planejamento feito início de 19 e dar vazão a isso tudo. Eu te falo isso porque, assim, nós startamos já esse ano ainda um investimento, assumimos com quase 700 milhões e chegamos a quase 600 milhões de investimento real em grandes obras, e aí com uma rede hospitalar importante, desde ampliar estruturas, exemplo do Hospital Regional, que vai receber um novo Instituto de Cardiologia, né, construído no seu terreno, além de outros tantos espalhados pelo Estado, além da construção do novo Hospital Regional de Camboriú, enfim, uma visão estratégica de ampliação de serviços. Eu te digo isso porque é o seguinte: dentro desse processo de planejamento tinha, sim, uma retomada importante de investimento nas nossas estruturas hospitalares. Isso foi feito. Hoje nós temos uma ata de registro de preço de manutenção de 16 milhões de reais. Essa ata, inclusive, pertencia ao serviço que eu estava trabalhando na gestão estratégica. E temos, sim, investimentos envolvendo toda a rede hospitalar, laboratórios e regionais do Estado. Hoje, para você ter ideia, eu tenho 52 processos de reforma correndo já com essa empresa, com as empresas que foram contratadas, tá? E estão, sim, atuando junto ao Joana de Guzmão, junto ao Regional, junto ao Celso Ramos, em toda a nossa rede. Só que, assim, nós herdamos, Marcelo, uma estrutura muito sucateada, com muita dificuldade. Tá? Os 3 primeiros anos foram de muitos desafios. Tá? Então, nós estamos praticamente com 1 ano e meio, um pouquinho mais de
levar adiante realmente a estratégia posta. Quando o Alexandre, né, o nosso secretário adjunto, colocou numa entrevista anterior os 40 milhões, sim, são 40 milhões reais de investimento em equipamento para essa rede hospitalar pertencente ao Estado. Esses 40 milhões está no caixa, desculpa interromper, está no caixa isso. Sim. Tá? E esses valores são realmente para aquisição de novos equipamentos para substituir, inclusive dentro de um timeline de uma rede de que nos próximos anos, né, nós já perderíamos qualidades de equipamentos, já está dentro dessa lógica de adquirir equipamentos para toda a rede hospitalar do Estado. Tá, Marcelo? Isso é uma coisa importante. Nós estamos falando, então, dos 13 hospitais próprios e nos 7 administrados por organização social. Então, dentro desses 20, esse investimento de 40 milhões são em 20 estruturas do Estado, principalmente. Esse dinheiro deve ser usado também para a compra do novo tomógrafo que foi prometido para junho no Hospital Infantil. O senhor confirma essa informação? Sim, não, esse já está comprado, já está pago. Já está comprado, está pago. Já está comprado, pago, ele passa, porque existe toda uma lógica, você tem que ter melhorias na estrutura física para poder receber o tomógrafo, isso tudo já está fluindo. Nós temos a missão, tá, de o mais rápido possível botar esse equipamento em uso. Secretário, quem sabe o senhor tenha boas novas para nos trazer com relação ao atendimento da saúde infantil. Qual foi o resultado da ampliação aí desses leitos? Saiu mesmo o resultado já daquele trabalho que vocês estavam focados aí, não apenas nas unidades de terapia intensiva, como os leitos clínicos? E eu já gostaria de aproveitar e emendar uma segunda questão que está relacionada a esse universo infantil. A emergência pediátrica do Hospital Regional está desativada desde fevereiro do ano passado. Secretário, essa região ali de São José acaba sofrendo uma demanda muito maior nas UPAs. O município está lá, obviamente, para prestar esse serviço, mas um pai e uma mãe chegam a levar 8 horas na fila para conseguir o atendimento para o seu filho em função desse estrangulamento nas UPAs. Outra coisa, o hospital de Florianópolis, o serviço de emergência pediátrica do Hospital Florianópolis está suspenso há pelo menos um ano. A gente tem novidades para esse setor, secretário? Tomara que o senhor tenha, porque o senhor está chegando agora, está com boa vontade e a população quer saber, vai melhorar a saúde infantil ou não vai? Então, Marcelo, esse é um dos grandes desafios, tá? Até porque nós herdamos uma questão deficitária dos números pediátricos neonatais já de anos anteriores. E importante assim, não é só você ter porta, não é só você ter leito, você precisa ter equipe. E nós bem sabemos, né, o quanto o profissional pediatra é um profissional também que não está à disposição do mercado de forma tão fácil para poder ser contratado. É um conjunto de fatores, tá? Nós tivemos uma modificação agora, recentemente, da semana passada para agora, no Joana de Guzmão, para auxiliar o processo, né, de agilidade do atendimento. Nós mudamos a lógica, considerando, né, o arrefecimento da Covid, a gente mudou a lógica, então, de triagem e internação, podendo abrir uma série de outros leitos de enfermaria no Joana de Guzmão, para ajudar exatamente a quem procura aquele hospital ter um atendimento mais rápido. Tá? Assim como nos debruçamos sobre o Florianópolis e sobre o São José, do Regional de São José, da possibilidade, então, de nós criarmos os novos, ou reabrirmos, né, os leitos, isso tudo. Inclusive, hoje de tarde, a gente tem uma reunião com toda a equipe voltada aos últimos itens desse planejamento. Tá? O importante, Marcelo, quando faz esse comentário, é até compreender uma situação. Nós fizemos um levantamento do Joana de Guzmão cerca de 15 dias atrás e foi identificado entre 60% e 62% os pacientes na porta de emergência de triagem de cor azul e verde. O que significa isso? Significa que são de baixo risco, ou seja, aquele atendimento que precisaria e que poderia obrigatoriamente estar sendo atendido na rede básica de saúde, que também passa por uma alta demanda e também por dificuldade de contratação, para poder ampliar e manter os seus serviços. Eu vou dar um exemplo, se eu não estiver equivocado, a cidade de Florianópolis tem um processo seletivo aberto para pediatras, para poder compor a sua rede de atenção básica, e não consegue contratar porque não tem esse profissional no mercado. É um conjunto de ações, Marcelo. Como eu falei, né, inicialmente, nós temos um segmento que pertence à gestão municipal, obrigatoriamente pela legislação de saúde posta no país, tá? que dentro da sua estratégia acolhe uma série de pacientes, sim, onde vai para a porta do hospital a média e alta complexidade. E na prestação de um serviço deficitário como um todo,
e aí nós temos um combinado de fatores, não é só gestão, é oferta de profissionais, passa por isso também, tá? Você vai perdendo essa linha de atendimento inicial, fazendo que você vá todo mundo para uma porta onde seria média e alta complexidade, e a baixa complexidade lá está também, criando toda essa questão. Então, não é só abrir novos leitos, não é só ampliar, é você conseguir conversar e alinhar toda essa linha de cuidados do paciente, e é sobre isso que nós também estamos debruçados na tentativa de ganharmos mais qualidade nessas questões, Marcelo. Mas há investimento, sim, e há preocupação, sim. Ainda focado na saúde infantil, o governo do estado anunciou no domingo que tem solução para a falta dos leitos da UTI pediátrica. Qual é a solução, secretário? Ele passa por 3 estratégias, tá, Marcelo? Isso foi a nossa equipe que se debruçou no meio da semana passada, para a gente definir bem as linhas dela. Quais são essas estratégias? Uma delas é técnica, tá? Por incrível que pareça, na verdade, a gente chega à conclusão de que, mais do que o leito do UTI, a gente precisa à disposição o leito pós-UTI, porque você tem um intervalo em que o paciente pediátrico ou neonatal necessita ficar sob atenção da terapia intensiva. Mas quando você não tem também um leito pós-UTI, ele acaba ficando mais tempo na terapia intensiva porque ele não tem um leito posterior. Então você teria que ampliar leito UTI, de pós-UTI, você ter equipes para isso tudo, e daí nós temos o intensivista pediátrico e neonato, é uma das especialidades mais difíceis, porque você tem você tem a necessidade dele ser o médico intensivista e pediatra e neonato. Tá? Então, esse profissional é mais difícil ainda de nós encontrar, um profissional extremamente disputado. Mas o que nós fizemos? A primeira linha é tratar essa questão da linha de atenção ao paciente. Conseguir buscar estratégias para que o paciente fique o menor tempo possível, somente o necessário dentro da unidade de terapia intensiva, para que a gente possa ter um acolhimento maior. Então, primeiro, nós temos uma equipe trabalhando com essa parte. Certo. A segunda é a aquisição no que nós chamamos na rede complementar, né, que seria a rede particular. Entender no estado e fora do estado onde é que nós conseguimos adquirir leitos emergenciais para dispor aquele paciente que pode ser removido, que esteja no intervalo até de 1 hora de remoção aérea. Tá? Então, se houver necessidade, nós temos sim condições jurídicas, inclusive, e financeiras de compor, né, através de uma contratação particular, leito para essas crianças. E um terceiro momento é sobre isso que nossos técnicos estão debruçados, buscando como ampliar fisicamente e ampliar equipes. Geralmente os leitos eles são habilitados e são trabalhados de 10 em 10, né? Sempre números fechados de 10 leitos, seria o ideal, tá? Para que a gente possa fisicamente aumentar a rede dentro dos nossos hospitais próprios e dentro da rede dos contratualizados. Então essas são as 3 linhas a qual nós estamos dividindo esforços. Tá? Nós temos hoje, Marcelo, cerca de 200 leitos neonatos no estado e 98 pediátricos. Tá? Então, na tentativa de, no menor espaço de tempo, porque principalmente estão sendo ocupados por questões respiratórias, e entrando no mês de junho e julho, há de se esperar um incremento desses números, por isso a nossa preocupação. São 10 horas e 32 minutos, 10 e 32, você está acompanhando aqui a entrevista com o novo secretário da Saúde de Santa Catarina, Aldo Batista Neto. Para encaminharmos aqui, gostaria de lhe questionar com relação à dengue. Secretário, nós temos aí os números que são bem preocupantes, né? 32.206 casos confirmados, tem 28.752 que são autóctones, né? Ou seja, foram contraídos dentro do estado, e tem o maior número de mortes, infelizmente, 26 óbitos. Para a gente fechar aqui, como é que o estado está se planejando, porque está faltando inclusive testes para dengue? O LACEN, secretário, nós recebemos essa informação de que está sem os insumos para fazer os testes. Como é que resolve isso agora sim, com esses números todos assustadores que nós temos aí? É interessante essa questão do LACEN, porque hoje o grande diferencial não é nem o teste da dengue, perdão, é o hemograma. Tá? É o hemograma? É o hemograma, o grande teste que dá o diferencial e dá a linha de cuidado do paciente. Então, assim, Marcelo, olha só, diferente da Covid, tá? A dengue ele já tem estabelecido uma estratégia posta já de muitos anos, tá? E não tem diferencial hoje, por mais que a situação esteja extremamente mais grave para o nosso estado, não tem novidades no que diz respeito a como enfrentar. Tá? Nós temos uma questão envolvendo a linha de atenção ao paciente, então a nossa Superintendência de Vigilância em Saúde já está há mais de um mês trabalhando com capacitação das unidades de saúde, trouxemos membros da Organização Mundial de Saúde para ajudar nesse sentido. Tá? Tem questões importantes assim, ó, um paciente, por mais que seja suspeito, ele tem que entrar numa hiperidratação,
Tá? Então fica uma recomendação, né? Se vocês têm suspeita de dengue, uma das recomendações é que beba muita água, procure a unidade de atenção básica de saúde. Para você ter ideia, eu passei semana passada na cidade de Blumenau com meu filho em um dia, um filho pequeno, um dia no hospital aguardando todo esse processo, e era dengue, né? Tínhamos receio de uma situação mais grave, era dengue, e aí as equipes de saúde precisam reconhecer e fazer os encaminhamentos para os testes necessários, o teste diferenciado e o hemograma. Então, o primeiro ponto é a linha de atenção ao paciente, e isso são nas unidades de saúde. O segundo ponto é, Marcelo, diferenciado da Covid, onde a transmissão se dava pessoa a pessoa, a dengue você tem um vetor que é o mosquito. Tá? Então, necessitamos o engajamento das pessoas para exatamente enfrentar o que diz respeito aos criadouros de mosquitos. A gente trabalhou durante muito tempo com poça d'água, piscina, prato de vaso de plantas, sim. E hoje descobrimos que o nosso grande problema está posto hoje nas partes mais altas, envolvendo calhas de chuvas entupidas, lajes, coberturas, caixas d'água, cisternas até mesmo, usado no oeste de Santa Catarina para enfrentar a estiagem. Agora é uma grande armadilha envolvendo a proliferação do mosquito. Então precisem ver o engajamento das pessoas, saibam que o caso é extremamente preocupante, e nós estamos falando do oeste de Santa Catarina, do norte do estado, em especial Joinville, Vale do Itajaí, cidade de Brusque, Grande Florianópolis. Então precisa ter o entendimento das pessoas que, combatendo o mosquito, nós cessamos essa situação. E, Marcelo, uma coisa importante, fica a nossa recomendação, por favor. Pois não. A fêmea do mosquito, quando põe o ovo pode ficar em ambiente seco por muitas semanas, até esperar o próximo regime de chuvas. Então, nós temos que enfrentar agora, para rebaixar a situação agora, e também prevenir uma infestação no verão. O frio que vem agora, ele é prejudicial por causa das questões respiratórias, mas para o enfrentamento da dengue ele é positivo. Tá? Porque ele evita a proliferação da larva. Tá? Então, atenção ao paciente, que são das unidades básicas de saúde, certo. Enfrentamento ao mosquito, que é o engajamento da população. Uma terceira linha nossa de gestores, que é cruzar informações em tempo real, para que a gente tenha o melhor planejamento possível. Tá? São essas atividades. Secretário Estadual de Saúde, Aldo Batista Neto, bem-vindo à Jovem Pan, boa sorte, o senhor tem muito trabalho pela frente e a gente vai voltar a conversar mais vezes aqui, tá bom, secretário? Um abraço para o senhor, uma boa semana e bom trabalho. Boas reuniões hoje à tarde, a gente quer as novidades depois. Um abraço. Marcelo, obrigado pela oportunidade, uma excelente semana a todos, conte sempre conosco. Um abraço. São 10 horas e 37 minutos, 10h37, aqui o Ligado na Cidade. Daqui a pouco a gente volta a falar um pouco mais de saúde. Tem outros assuntos aqui que estão relacionados, principalmente a vacinação da gripe e a vacinação de sarampo. E falando em vacinação, vou trazer agora a Simone Moreira com a atualização dos pontos, né, de vacinação. Como é que está essa rotina, Simone? Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jovem Pan News. A gente vai falar sobre a vacinação, primeiramente hoje em Biguaçu. Como é que vai ficar? Para crianças, a vacinação acontece nas unidades básicas de saúde do centro e do bairro Jardim Janaína, no horário das 8 da manhã, portanto de abril, até 11h30, depois da 1 da tarde até as 3h30 da tarde. Já a vacinação de adolescentes, adultos e idosos acontece nas unidades básicas de saúde dos fundos Marco Antônio e Prado, e também das unidades do Bom Viver, Santa Catarina e Três Riachos, no horário das 8 da manhã às 11h30 e da 1 da tarde até as 3h30 da tarde. Em Florianópolis, a vacinação contra a influenza, a dose 1 da Covid-19 e os reforços 1 e 2 estão sendo aplicados na Secretaria de Ensino à Distância da UFSC, no horário das 9 da manhã às 6 da tarde, e também na van de vacinação do TICEM, Terminal de Integração do Centro da Cidade, no horário das 9 às 4. Já a segunda dose e a dose adicional de imunossuprimidos estão sendo aplicadas no Centro de Saúde do Campeche, Canasvieiras e Coloninha, e também na Secretaria de Ensino à Distância da UFSC, no horário das 9 da manhã às 6 da tarde, e na van de vacinação do TICEM, das 9 da manhã às 4 da tarde. Já a vacinação infantil acontece nos centros de saúde de Santo Antônio, Canasvieiras, Saco dos Limões, Trindade, Costeira, Tapera, Monte Cristo, Abraão e Estreito, no horário das 8 da manhã às 4 da tarde. A vacinação em São José acontece da seguinte forma: para crianças, nas unidades básicas de saúde da Fazenda Santo Antônio, Seniro Martins, Sertão do Maruim, Bela Vista, Ipiranga, Serraria Luar, Vila Formosa e Policlínica de Campinas. Já para adolescentes e adultos, a vacinação acontece nas outras unidades básicas de saúde que eu não mencionei, no horário das 8 da manhã às 4 da tarde, na Policlínica de Campinas até às 9 horas da noite. Por fim, vamos falar de Palhoça.
As crianças no município de Palhoça podem se vacinar no Shopping Via Catarina, das 9 da manhã às 4 da tarde, e na Unidade Básica de Saúde da Pinheira, das 9 da manhã à 1 da tarde. Adolescentes e adultos podem se vacinar também no Shopping Via Catarina, das 9 às 4, na Unidade Básica de Saúde da Pinheira, das 9 da manhã à 1 da tarde, e nas 3 unidades básicas de saúde que eu vou falar, é a Ponte do Maruim, Barra do Aririú e Bela Vista, no horário das 8 ao meio-dia e da 1 até as 4h30 da tarde. Marcelo. Ok, Simone, obrigado pelas informações. Até já. Até já. São 10 horas e 39 minutos, 10h39. A gente vai fazer um intervalo rapidamente. Daqui a pouco eu já volto com o Matheus Tizen, nos trazendo mais informações e atualizações com relação àquela explosão que causou ontem ali um rebuliço na Beira-Mar Norte. Além disso, infelizmente, né, 2 pessoas ficaram feridas, mas provocou todo um transtorno no trânsito e assustou muita gente, né, pelo impacto provocado por essa explosão. A gente faz um intervalo e volta daqui a pouco aqui com o Ligado na Cidade. Até já. Jovem Pan News. Jovem Pan News. A rede da informação. O melhor buffet de feijoada de Florianópolis está de volta. Todos os sábados, a partir do meio-dia, no Amo Beach Restaurante. Venha saborear. É uma delícia. Buffet de feijoada. Todos os sábados, no Amo Beach Restaurante. De frente para o mar, em Jurerê Internacional. Reservas 3365-9099. E segundo pesquisa Cantar e Bop Mídia, 7 em cada 10 catarinenses ouviram rádio nos últimos 90 dias. Anuncie no rádio. Uma campanha AKF. Você acompanha a Pan News. Aqui. 103,3. Você que tem um prédio corporativo, uma área bem localizada e deseja terceirizar e ter rentabilidade, nós temos a solução para o seu negócio. Start Parking, gestão de estacionamentos, experiência em gestão, total transparência na execução, resultados na operação. Você acompanha o seu negócio remotamente em tempo real. Start Parking, as mais modernas ferramentas de controle para estacionamento automático ou manual. Tecnologia do pagamento do ticket por smartphone, autoatendimento e presencial. O mercado de estacionamentos mudou, evoluiu. Venha para o futuro. Start Parking, alta tecnologia e gestão com profissionalismo que geram resultados para o seu negócio. Fone WhatsApp 3364-5988. Você que precisa de agilidade e produtos com qualidade, acesse o @Zof Florianópolis. Produtos frescos e entrega gratuita. Um supermercado na palma da sua mão. Entrega em Palhoça, São José, Biguaçu e Floripa. Receba suas compras em casa. Zof Supermercados. Entrega sem taxas ou retire no local. Acesse zof.com.br ou pelo WhatsApp 48 21 32 97 75. Baixe o app Zof. Zof, seu supermercado online. Viver e investir onde os recursos públicos são administrados com a máxima transparência, assim como nas grandes empresas do mundo. Em Balneário Camboriú, isso acontece. A Prefeitura inova mais uma vez com um sistema de regras e condutas que cria um ambiente de negócios mais seguro, melhora a utilização dos recursos públicos, estabelece um selo de integridade para as empresas e garante a qualidade da prestação de serviços. Prefeitura de Balneário Camboriú. Faça seu evento no Meu Cantinho. Espaços exclusivos para sua reunião ou festa com cardápio para grupos. Meu Cantinho, no Cobrasol e Santo Antônio de Lisboa. Um verdadeiro espetáculo! 103,3. News. Ligado na cidade. Ok, são 10 horas e 43 minutos, 10h43. Esse é o Ligado na Cidade com as